A interrupção e contrato. Você já sentiu que, não importa o quanto você conquiste, sempre falta um pedaço. Uma espécie de eco, um vazio que não dá nome, mas que está lá, apertando no peito, especialmente quando o silêncio da noite chega. Eu sei bem o que é isso. É como carregar uma mochila pesada, invisível, cheia de expectativas que nunca foram suas, mas que você se obrigou a carregar. Essa dor, essa incapacidade de confiar plenamente, de se entregar, de sentir que é suficiente, tem uma raiz. E essa raiz, para muitos de nós, está fincada lá atrás, bem fundo, naquilo que aprendemos sobre amor e valor quando éramos apenas meninos. Aquilo que nos foi ensinado, não por palavras, mas por ausências e comparações. Eu passei décadas tentando preencher esse buraco com tudo que o mundo me dizia ser importante. Dinheiro, status, reconhecimento. E cada vez que eu achava que tinha chegado lá, o buraco só parecia ficar maior. Mais profundo, mais frio. Promessa mais credencial. Meu nome é William. Tenho 77 anos. E, se você me perguntar, eu diria que passei a maior parte da minha vida correndo atrás de uma miragem. Uma miragem de aprovação, de validação, de um amor que eu achava que precisava conquistar a todo custo. Só agora, com o tempo já avançado, é que eu começo a entender o que realmente aconteceu comigo. E, talvez, com você também. Não sou um acadêmico, não sou um coach de vida. Sou apenas um homem velho que sobreviveu à própria corrida maluca, e que finalmente parou para respirar e olhar para trás. Um sobrevivente que, depois de muito tempo, finalmente consegue nomear a dor, a vergonha e a culpa que carregou em silêncio por tanto tempo. O que eu tenho para te contar não é uma fórmula, nem uma instrução. É uma confissão. É o que eu aprendi na pele, no coração, na alma. É a verdade nua e crua de um despertar tardio, que espero que chegue para você antes que chegue para mim, se é que já não chegou. Espelho do viewer. Nós, homens, somos mestres nisso, não somos? Em disfarçar, em engolir o que incomoda. Construímos impérios, ou pelo menos tentamos, e por fora, tudo parece sólido. A casa, o carro, a família, a carreira. Mas por dentro, a fundação está oca. Há um buraco, um vazio difícil de nomear, que nos acompanha em cada conquista. É a vergonha de não ser o homem. A culpa por sentir esse vazio quando deveríamos estar felizes. A raiva contida por não saber o que fazer com tudo isso. E a invisibilidade, porque quem vai entender? Quem vai parar para ouvir um homem que tem tudo reclamar de uma dor sem nome? Nós nos tornamos especialistas em desviar o olhar do que dói. Sempre ocupados, sempre buscando o próximo desafio, a próxima distração. Mas no fundo, sabemos que estamos fugindo de algo. E essa fuga, muitas vezes, nos impede de realmente confiar, de nos entregar, de amar e sermos amados de verdade. Confissão da origem. Eu lembro do meu pai. Ele não era um homem mau, não no sentido que a gente pensa. Mas ele era um homem de poucas palavras, e as que dizia, eram quase sempre para apontar uma falha. O seu primo João tirou 10 em matemática. William, por que você tirou 8? Ou, quando eu mostrava um desenho que fiz com tanto carinho, isso está bom, mas poderia estar melhor. O que é isso aqui nesse canto? Um borrão? Nunca um elogio puro, sem um mas, ou uma comparação. Nunca o suficiente. Eu aprendi que amor era algo que se ganhava, não que se recebia de graça. A mesa de jantar era um campo minado. Eu observava ele de longe, o pai, no centro, impondo sua vontade, sua opinião. Eu, um menino de 10 anos, engolia a seco o que queria dizer, porque sabia que qualquer discordância seria recebida com um olhar frio, você ainda não entende, ou, pior, a invisibilidade total. A rejeição do meu pai não era um grito, era um silêncio pesado. Era a ausência de um abraço espontâneo, de uma palavra de encorajamento. Era a sensação constante de que eu precisava ser algo, fazer algo, para merecer a atenção dele. E essa lição, a de que eu não era suficiente por quem eu era, moldou tudo. Eu cresci com a ideia de que a minha existência era uma performance. Que eu tinha que estar sempre provando meu valor, sempre buscando o próximo troféu, a próxima promoção, o próximo bem feito, que nunca vinha de verdade. Uma raiva contida fervia por baixo dessa busca incessante, uma dor sem nome que eu não sabia de onde vinha. E, pico do sucesso e o vazio. E eu consegui. Eu consegui. Me formei com honras, construí uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Aos 45 anos, eu tinha a casa dos sonhos, o carro importado, o escritório com vista para a cidade. Eu era o William, o homem de sucesso que todos admiravam.
O que meu pai teria orgulho, eu pensava. Lembro-me de uma noite, estava sentado no meu escritório, depois de fechar um grande negócio que rendeu milhões. O telefone tocou, e era minha esposa me parabenizando. Eu desliguei, olhei para a cidade iluminada, e o que senti? Nada. Absolutamente nada. Um vazio profundo, maior do que qualquer sala de reunião. O sucesso que eu tanto persegui era oco. Era uma casca bonita, mas sem miolo. Era a prova de que eu podia fazer, mas não de que eu podia ser asterisco. Aquele buraco que meu pai havia plantado, ele não se preencheu com dinheiro ou reconhecimento. Ele só ficou mais evidente, mais gritante, na quietude da minha própria vitória. Segundo domínio, relacionamentos. Esse padrão, essa busca incessante por aprovação, não ficou só no trabalho. Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu era um parceiro distante, sempre ocupado, sempre com a cabeça no próximo objetivo. Minha esposa, uma mulher incrível, muitas vezes se sentia invisível, assim como eu me senti na infância. E com meus filhos, a culpa me aperta até hoje. Eu os amava, claro que amava. Mas era um amor condicional, que exigia resultados. Eu os comparava, sem perceber, como meu pai fez comigo. Por que seu irmão tirou nota melhor? Você precisa se esforçar mais. Eu perpetuei a mesma dor, a mesma busca por ser o suficiente, que me atormentava. Eu não conseguia confiar neles para serem simplesmente eles mesmos, sem a necessidade de performance. E, por consequência, eles não conseguiam confiar em mim para um amor incondicional. A autossabotagem, a incapacidade de me entregar por medo da rejeição, estava em cada interação. É uma dor sem nome, essa de perceber que você feriu quem mais amava, repetindo um ciclo que jurou quebrar. Contraste vivo, exemplos reais. Eu tenho um amigo, o Alberto. Ele tem a minha idade, e ainda está correndo. Sempre atrás do próximo investimento, da próxima viagem de luxo, da próxima cirurgia plástica para parecer mais jovem. Ele está sempre estressado, sempre insatisfeito. Acha que a felicidade está logo ali, na próxima esquina, se ele correr rápido o suficiente. Mas também tem o Carlos. O Carlos, sim, ele nunca foi o homem de sucesso, na visão do mundo. É um aposentado que passa as manhãs cuidando do seu pequeno jardim, regando as plantas, conversando com os netos. Ele não tem o mesmo dinheiro que eu, nem o mesmo status. Mas ele tem uma paz, uma presença. Ele ri de verdade, sabe? O Carlos não está esperando que a felicidade venha de fora. Ele a encontra no cheiro da terra molhada, no abraço de um neto, no silêncio de uma tarde. Ele parou de correr, e ver o Carlos, tão sereno, me fez entender que o que eu buscava lá fora, o que meu pai me ensinou a buscar, estava o tempo todo aqui dentro. E que é possível, sim, desacelerar. Redefinição de conceito-chave. Liberdade, para mim, não é ter a capacidade de fazer o que quiser. É ter a capacidade de não precisar de mais nada. É a liberdade de não ser escravo da próxima conquista, da próxima validação. É a liberdade de ser o que você é, sem máscaras, sem performance. Suficiência, não é ser o melhor, o mais rico, o mais poderoso. É a convicção silenciosa de que você já é o suficiente, agora, neste exato momento. Que seu valor não depende do que você faz, mas do que você é uma sensação de completude que vem de dentro, não de fora. E presença, não é apenas estar em um lugar. É estar de verdade. É sentir o sabor da comida, ouvir a risada dos seus filhos, sentir o toque da sua esposa. É estar atento à vida que acontece agora, e não aquela que você está tentando construir para o futuro, ou aquela que você lamenta no passado. É a vida real, acontecendo. E, mecanismo do medo. Porque a solução externa nunca funcionou? Porque ela é um band-aid, uma distração. A gente corre atrás do dinheiro, do status, do reconhecimento, para calar aquela voz interna que diz: você não é bom o suficiente. Você vai ser rejeitado. Você vai ficar sozinho. Essa voz, que muitas vezes é a voz do nosso pai, ou da sociedade, ou da nossa própria versão distorcida de nós mesmos, é o verdadeiro motor da nossa corrida. Enquanto a gente não para, não escuta essa voz, não entende de onde ela vem, nenhuma conquista externa vai preencher o vazio. É como tentar encher um balde furado. O medo de não ser amado, de ser rejeitado, de ser invisível, é o que nos impede de confiar. De confiar em nós mesmos para sermos quem somos, e de confiar nos outros para nos aceitarem. E enquanto esse medo estiver no controle, a autossabotagem, a fuga, a busca incessante, continuarão. Entrega final e CTA. Você não precisa carregar isso sozinho.
Essa dor sem nome, essa culpa, essa vergonha, elas são pesadas demais para um homem só. Permita-se sentir. Permita-se reconhecer o que foi feito com você e o que você, talvez sem querer, fez com outros. Esse é o primeiro passo para parar de correr. Não há uma solução mágica, um botão de cura. Há um processo lento, de reconhecer, de perdoar o menino que você foi, e de se permitir ser o homem que você realmente é, sem precisar provar nada para ninguém. Nem para o seu pai, nem para o mundo, nem para você mesmo. Se isso que eu disse aqui hoje tocou você, se fez alguma ressonância com a sua própria história, eu te peço uma coisa. Não para mim, não para este canal, mas para aquele que você ama, ou para aquele que você sabe que está carregando essa mesma mochila invisível. Talvez um pai, um irmão, um amigo que você vê correndo sem parar, ou que você sabe que se sente vazio apesar de ter tudo. Compartilhe este vídeo com ele. Talvez, juntos, possamos começar a desatar alguns desses nós que nos prendem. E encontrar, finalmente, a paz que tanto buscamos.